Estamos aqui nos encontrando, vamos dar prosseguimento às nossas aulas de História do Brasil e nós vamos falar hoje sobre o Segundo Reinado. Mas antes é necessário que vocês recordem, nas aulas anteriores, antes deste recesso, diante deste evento que nós estamos vivendo, sofrendo pelos reveses da pandemia, pelas incertezas geradas, nós falamos sobre o período regencial. Ou seja, nós falamos sobre um período de instabilidade, um período em que existiram revoltas, ou seja, de norte a sul do Brasil. Existia um temor de fragmentação política. O imperador não estava no trono. Por quê, professora? Porque o imperador, ele era menino. Dom Pedro I tinha renunciado e o imperador não tinha idade para assumir o poder. Então foi instituída no Brasil as regências. Foi implantada uma regência trina, lembram lá? Provisória, depois outra permanente, depois outra una de Feijó e a outra de Araújo Lima. E existia uma tensão muito grande, porque alguns eram centralistas, outros eram federalistas, ao ponto de ser criado o ato adicional de 1834, que dava liberdade para as províncias. E a lei interpretativa do ato adicional de 1834 diminuiu o poder das províncias. Ou seja, existia um medo de uma fragmentação política, territorial no Brasil. E aí houve o golpe da maioridade e Dom Pedro II, o imperador menino, assumiu o poder no Brasil. O que nós vamos falar do Segundo Reinado? Quais são os principais pontos em relação ao Segundo Reinado? Nós vamos falar da política interna, nós vamos falar dos partidos que atuavam durante esse período, nós vamos falar da economia. Essa é a época do café, ou seja, o grande produto de exportação do Brasil durante esta fase do Segundo Reinado. Isso vai perdurar por um longo tempo na história do Brasil. E aí nós vamos falar sobre migração. Então nós vamos analisar os aspectos, esses aspectos em torno do período chamado de Segundo Império ou Segundo Reinado, que foi de 1840 até 1889, quando os militares lideraram o golpe que implantou no Brasil a República, governo teoricamente do povo. Então, quais eram as correntes, as duas correntes políticas que se divergiam, não do ponto de vista ideológico, mas elas se divergiam como assumir o poder, como tomar o poder. Não tinha muitas diferenças ideológicas. Nós temos os conservadores, que era um grupo formado por grandes comerciantes, era um grupo formado por latifundiários, eles eram ligados ao mercado externo e eles eram defensores de uma burocracia, ou faziam parte, melhor dizendo, de uma burocracia estatal. Já os liberais, eles eram formados por profissionais urbanos, liberais, também latifundiários, ligados à produção para o mercado interno, certo? Nas áreas principalmente mais novas do Brasil. Então, esses eram os dois partidos, né, que disputavam o poder durante esse período. Mas houve um período, gente, de 1840 até 1850, que Dom Pedro II ele conseguiu manobrar esses dois partidos. Ele conseguiu um período de conciliação entre esses dois partidos. Então, de 1840 até 1850 é o período da consolidação, é o período em que o imperador se consolida no poder. Aí vem um período, melhor dizendo, de conciliação. Retorno à minha fala, só ressaltando, 1840 é o período de consolidação, certo? Não conciliação, como eu havia falado, é o período de consolidação. De 1850 a 1870 é o período da conciliação. E aí nós temos a crise do Império, que vai resultar na implantação de um governo republicano no Brasil. Aí vocês sabem que durante essa fase, porque vocês viram isso no ensino fundamental, chamado que durante esse período
o imperador instituiu o chamado parlamentarismo às avessas. Mas o que você tem que considerar? Você tem que considerar que o poder moderador ele perdeu a sua eficiência durante o período regencial, porque o imperador não estava na função de imperador. Ele era imperador por direito, por titulação, mas ele não tinha assumido o poder. Então, o poder moderador, na realidade, ele não estava efetivado. Então, quando o Dom Pedro II assumiu o poder, aí nós vamos ver a predominância do poder moderador, mas ele cria um artifício que é o chamado parlamentarismo às avessas, totalmente diferente do parlamentarismo inglês. Porque lá na Inglaterra, o parlamentarismo inglês, de fato, o primeiro-ministro, ele governa. Mas aqui no Brasil, quem governava era o imperador, através do poder moderador. Ou seja, o legislativo continuava subordinado ao executivo e o imperador era peça central nas decisões políticas durante esse período. Então ele conseguiu manobrar mais uma vez liberais e conservadores durante esse período. Então ele consegue manobrar, tá certo? Esses dois partidos, que é o Partido Liberal e o Partido Conservador. Então nós vamos ter também durante essa fase, em 1850, gente, foi criado a Lei de Terra. Nós vamos ver que um dos processos políticos que nós vamos discutir durante esse período foi o chamado movimento abolicionista. O movimento abolicionista ele ganhou uma força muito grande durante o segundo reinado, mas vamos deixar isso para depois. Mas eu quero falar para vocês que foi criada a Lei de Terras para fazer uma correlação. Ou seja, a Lei de Terras foi criada em 1850. As terras devolutas, que eram as terras sem registros, elas passaram a pertencer ao Estado. Ou seja, para você ter direito à terra, você tinha que pagar, você tinha que comprar. Qual a análise que eu quero fazer? O escravo vai ser liberto, mas ele não tem como ter acesso à terra, porque a terra só tem acesso mediante a compra. O imigrante vai vir para cá, para o Brasil, mas também isso vai dificultar o acesso à terra para o imigrante. Era uma forma de impossibilitar esses segmentos que eu mencionei para vocês, imigrantes e ex-escravos, de terem acesso à terra no Brasil. Então nós temos como consequência o quê? Você tem que regularizar o registro, né, de compra. Você tem que ter o registro de compra da terra, você tem que provar que a terra realmente é sua, e nós vamos ter consequências, gente, durante esse período. O que, professora? Quais são as consequências durante essa fase? Nós vamos ver que pequenos proprietários eles perdem as suas terras, porque eles tinham que ter um documento provando que eles eram donos da terra, e consequentemente os grandes latifundiários passam a ter mais terra porque eles têm como comprar. E como eu já disse, imigrantes, escravos, libertos, eles sem acesso à terra, e a mão de obra barata e numerosa, constituindo mão de obra barata e numerosa para os grandes latifundiários no Brasil. Então essa é a análise que nós podemos fazer em torno da Lei de Terra. Então, durante esse período, em 1848, em Pernambuco, ocorreu um movimento. A causa desse movimento foi a concentração fundiária, como nós já discorremos, no Brasil, porque isso é algo muito histórico. Essa questão da concentração de terra vem desde as Seis Marias, e a crise econômica que vivia Pernambuco. Então, Pernambuco, gente, é um dos locais que passou por muitas revoltas. Nós vamos ver, vocês lembram lá da Revolução Pernambucana, vocês devem recordar sobre a chamada Confederação do Equador, e aqui nós vamos ter outra revolta que é chamada Revolução Praieira, que ocorre durante o segundo reinado. Então, durante esse período, o que eles fizeram? Eles lançaram um manifesto. Esse movimento é um movimento de cunho mais democrático. Eles lançaram um manifesto, chamado de Manifesto ao Mundo, defendendo o voto universal, a liberdade de imprensa, a abolição da escravidão, a proclamação de uma república, a nacionalização do comércio, o direito ao trabalho. E aí foi a última grande revolta deste período. Não se esqueça que ela foi influenciada principalmente pelas ideias liberais que fervilhavam na Europa durante essa fase. Como nós podemos citar em 1800
48, a primavera dos povos. Aí nós vamos ver também que durante essa fase, os imigrantes começaram a entrar no Brasil. Aí você diz assim, professora, mas a imigração aconteceu por quê? Por que os imigrantes vieram para o Brasil? Obviamente, a Europa estava passando por crises, por guerras. E muitos imigrantes vieram para o Brasil. Houve uma imigração muito grande, não só para o Brasil, gente, mas também para a Argentina, para os Estados Unidos, mas eles vieram para o Brasil também. O Brasil recebeu muitos imigrantes. Você tem que lembrar que durante o século XIX é o século do chamado evolucionismo, é o século do chamado darwinismo social, da teoria do homem branco, ou seja, do chamado determinismo biológico. Existe uma corrente de determinismo biológico no Brasil, existiam intelectuais que defendiam que na realidade o Brasil, ele era necessário a nossa raça ela ser melhorada, por incrível que pareça, a nossa raça ser aperfeiçoada. E a imigração, na realidade, ela vai ser uma alternativa para branquear a sociedade brasileira, tornar a sociedade brasileira mais mulata. Então eles viram que esse artifício não deu certo. E aí eles vão propor até uma educação mais lá para a República, uma educação que incentiva o casamento, por incrível que pareça, entre pessoas brancas. Então não se esqueçam que a imigração foi na realidade uma alternativa para nessa transferência da mão de obra escrava para a mão de obra livre e assalariada. E aí tem a questão do embranquecimento da população brasileira. Existia na realidade essa perspectiva, mas isso é mito, ok? Então eles vão ocupar, vão trabalhar nas indústrias, porque nesse período houve um surto industrial, e eles também vão trabalhar na terra, nos cafezais. E aí nós vamos ver que alguns imigrantes terminam tornando-se escravos por dívida, ok? Não se esqueçam que a Europa estava passando por crises econômicas e também crises políticas e sociais. E qual o principal produto de exportação do Brasil durante essa fase? Já mencionei para vocês no início da aula, era o café. O café era o principal produto de exportação. Então o café ele atendia, obviamente estou falando de exportação, exportar é vender, atendia o mercado europeu, Estados Unidos e Europa. Tinha um alto valor no mercado europeu, as terras brasileiras elas eram férteis para a produção. Nós vamos ver o destaque da região sudeste do Brasil, o desenvolvimento, isso também vai fazer com que os lucros, vamos dizer, os lucros do café passam a ser reinvestidos até na indústria brasileira durante essa fase. E o desenvolvimento dos transportes no Brasil, como as estradas de ferro e portos, estão relacionados com as exportações de café. Então você vai ver que na realidade essas estradas de ferro, elas têm o fim para o mar, ou seja, era para escoar o café que era exportado, vendido para a Europa. Nós vamos ver também o desenvolvimento de comunicações como o telégrafo e o telefone. Isso nós vamos ver um período de bela época que o Brasil vai viver, mas principalmente durante a chamada República, e o desenvolvimento das atividades urbanas paralelas, como bancos, indústria e o comércio. Tudo isso atrelado às exportações de café. Então o café deu grandes lucros. Não se esqueçam, a elite, a aristocracia brasileira. Então era um produto que era assentado no setor tradicional, ele era assentado no chamado regime de plantation. Aí vocês sabem o que é o regime de plantation: monocultura, latifúndio, escravidão e exportação. Esse era o principal produto de exportação, o café. Aí nós temos dois setores de produção. Nós temos o setor do Vale da Paraíba e nós temos a segunda zona, que é o chamado Oeste Paulista, que é nesse Oeste Paulista que vai ocorrer um boom da produção de café. Então esse do Vale do Paraíba, ele era baseado no regime de plantation, certo? Não tinha muitas inovações técnicas, ou seja, era um setor tradicional. Já o do Oeste Paulista, ele era um setor moderno, ou seja, eles usavam
usavam tecnologia mais avançada, introduziram a mão de obra imigrante durante esse período, certo? Então, e o escravismo, porque a escravidão ainda persistia no Brasil. E aí a Terra Roxa terminou possibilitando, fazendo com que essa área se tornasse a área predominante da produção de café. Em torno do café, mais uma vez, a aristocracia controlava a política, os famosos barões do café. Eles tinham suas fazendas, certo, na zona rural, mas eles terminavam controlando a política nas regiões onde eles estavam estabelecidos durante essa fase da história do Brasil, essa fase que nós estamos analisando. Então existiam dois sistemas de imigração. Existia, na realidade, a imigração por parceria, que terminou fracassando esse sistema, e o chamado colonato. O que é essa imigração por parceria, professora? O que significa isso, essa imigração? Esse tipo de imigração, o colono, que é o imigrante, ele terminava dividindo os lucros e os prejuízos, ficando com a metade da produção. Tá certo? Mas os colonos terminaram se dividando, porque para eles virem para o Brasil, eles na realidade ficaram endividados com o quê, professor? Com as passagens, com os mantimentos, com os juros elevados. Então muitos não conseguiam pagar suas dívidas. Esse sistema é um sistema chamado de colonato. Mas aí, melhor dizendo, sistema de parceria. O sistema que deu certo é o sistema de colonato, que é lá no Oeste Paulista. O trabalho é familiar, eles receberam terra, eles recebiam 2 salários fixos e eles também recebiam por produtividade. O governo paulista entrou em contrapartida, pagando as passagens, tá certo? Até porque eles começaram a se manifestar, porque eles não conseguiam pagar suas dívidas no chamado regime de parceria, e aí o governo resolveu pagar a passagem, né? As passagens para que esses imigrantes viessem para o Brasil, e era garantido um pedaço de roça para a subsistência ou comércio desse imigrante no território brasileiro. Então essas são algumas análises. Nós estamos falando de economia durante essa fase. Então nós vimos a lei de terra, nós vimos as exportações de café, nós vimos aqui os imigrantes vindo para o Brasil. E você me pergunta, professora, e só café? Não, o Brasil exportava outros produtos. Nós temos, não se esqueçam, o açúcar. O Brasil é um dos grandes exportadores de açúcar, mas só que o açúcar estava em decadência. O maior produto de exportação era, na realidade, o café. O açúcar tinha um concorrente muito forte, que era chamado açúcar de beterraba. O Brasil vem sofrendo crise em torno do açúcar desde a expulsão dos holandeses do território brasileiro, né, durante aquela fase colonial. E aí nós temos na economia, gente, nós estamos analisando a economia, o destaque para o Barão de Mauá, para a chamada Era Mauá, que é o início de quê, professora? Da industrialização. Ele era conhecido como Barão Visconde de Mauá. E aí o que nós temos? O que vai incentivar, gente, a industrialização do Brasil durante essa fase? Em 1844 vai ser criada a chamada Tarifa Alves Branco. Vocês têm que lembrarem que a Inglaterra, para reconhecer a independência do Brasil, a Inglaterra exigiu a renovação dos tratados de 1810. E os tratados de 1810, eles davam taxas alfandegárias preferenciais para a Inglaterra. A Inglaterra só pagava 15%. A Tarifa Alves Branco modificou isso, ou seja, a Inglaterra passou a pagar de 30% a 60% para os produtos importados, principalmente os produtos que eram produtos similares. Então essa Tarifa Alves Branco, ela é compreendida como uma política de intervenção do Estado na economia. Ou seja, isso era para quê, professor? Obviamente para proteger a indústria, certo? Nacional. E aí nós vamos ter também, em 1850, a criação da tarifa, na realidade, a criação o que vai acabar com o chamado fim do tráfico negreiro. Nós estamos falando da Tarifa Alves Branco, e aí nós vamos ver que há a abolição do tráfico, porque existe uma pressão muito grande na época da Inglaterra.
a Inglaterra pressionava o Brasil para que o Brasil abolisse a escravidão. Então, a primeira alternativa do Brasil foi abolir, na realidade, o tráfico de escravos. Porque abolindo o tráfico de escravo é o tráfico de reposição, comércio, reposição de escravos, gradativamente iria abolir a escravidão no Brasil, tá certo? Era para liberar, terminou liberando capitais, e esses capitais foram investidos também na indústria, investidos no mercado interno, na produção de bens de consumo não duráveis. O setor têxtil era o principal setor durante esse período. Então, houve um surto da indústria nacional durante essa fase, mas não demorou muito tempo, porque isso terminou fracassando por falta de apoio do governo. Ou seja, do ponto de vista, gente, do capitalismo, de independência econômica, vocês sabem que o Brasil ele é muito atrasado, que de fato a indústria ela vai ganhar um fôlego muito grande, foi consolidado lá durante o período de JK, mas nós vimos a contribuição muito significativa, nós vamos ver isso posteriormente, do grande Getúlio Vargas durante essa fase. Então ocorreram também sabotagens da oposição, porque eu disse para vocês que existia uma aristocracia muito forte no Brasil e que eles defendiam a tese de que o Brasil tinha uma vocação para a agricultura. Então houve sabotagem da oposição, ou seja, dos latifundiários, e a concorrência mesmo inglesa. O Brasil não tinha como concorrer assim, em pé de igualdade com os produtos que eram produzidos na Inglaterra. Então tudo isso terminou provocando na realidade o fracasso da indústria durante esta fase. Ok? Então, essa é a análise do primeiro momento, em torno, tá certo? Do segundo reinado, nós trabalhamos economia, tá certo? Nós trabalhamos essa fase, não se esqueçam, café, não se esqueçam indústria, a tarifa Alves Branco, a lei Eusébio de Queiroz, que pôs fim ao tráfico de escravos, não se esqueçam do parlamentarismo nas avessas, mas quem mandava de fato era quem? Dom Pedro II, ok? Até a próxima aula. Respondam as tarefas que foram enviadas no indicativo, no diário. E na próxima aula nós vamos analisar essas questões. Um abraço, até a próxima aula. Nós vamos dar continuidade ao segundo reinado.